Graças te damos, Senhor, porque de modo maravilhoso o Senhor tem estado conosco e tem cuidado de nós. Tem sido o Deus da nossa provisão, ó Pai, nada nos tem deixado faltar. Nós rendemos graças ao Teu santo nome, ó Pai, porque com ações de graças também recebemos tudo aquilo de Tua parte tem sido dado a nós. Ó Deus, consagramos a Ti os dízimos e as ofertas para a glória do Teu santo nome. Sejam aplicados na proclamação do Teu Evangelho, ó Deus, para que o Teu reino cresça e seja difundido nessa terra, para que mais pessoas conheçam a mensagem de salvação, de libertação, que há somente através de Cristo Jesus, que nos salvou, nos redimiu, através do qual hoje nós nos apresentamos em Tua presença. Ó Deus, ao Teu povo, dê a Tua bênção, o Teu cuidado eterno, ó Pai, sobre aqueles que têm enfrentado qualquer dificuldade na área financeira ou qualquer área em sua vida, ó Deus, que sinta o toque da Tua boa mão, o Teu poder sendo manifesto, libertando, livrando, acudindo, meu Deus, sustentando, sinta em todo o tempo o zelo do Senhor e o cuidado do Senhor sobre suas vidas. Seja assim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Um bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja sempre sobre as nossas vidas. Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Ruth, no capítulo de número 2. Nós, no nosso plano de leitura anual da Bíblia, estamos hoje lendo o livro de Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4. Portanto, todo o livro de Ruth, certamente se você já leu ou se você vai gastar um tempo para ler esse livro hoje, não vai ser muito tempo. É um livro curto e de fácil leitura, um livro bem rapidinho, mas com uma história muito profunda, muito linda. O que o livro de Ruth mostra a nós é uma linda história de nossa redenção. E esse é o tema da mensagem de hoje, uma linda história de nossa redenção. Esse é o tema maior e central de Ruth, a redenção, o encontro e a transformação, uma linda história de amor, que é para nós uma imagem do amor de Deus pelas nossas vidas. É um tipo do amor de Cristo demonstrado na cruz, ao nos resgatar para Deus. Mais do que uma simples história de amor, o que nós temos no livro de Ruth é a imagem do Redentor, uma metáfora da salvação, uma parábola do nosso próprio resgate. Assim, eu quero que você leia junto comigo Ruth. Nós vamos meditar no capítulo 2, mas como início e pano central, aquele que é talvez o texto mais conhecido do livro de Ruth, eu gostaria que você lesse comigo. Ruth, capítulo 1, verso de número 16. Ruth, capítulo 1, verso de número 16. Leiamos juntos, a palavra de Deus nos diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Queridos, a origem dos moabitas é uma origem tensa, estranha. O povo de Moabe nasceu a partir de uma relação incestuosa das filhas de Ló com seu pai. E daí nascem os moabitas, lá em Gênesis, no capítulo 19, verso de número 37. Então, Moabe é uma cidade que tem, desde a sua origem, uma história muito complicada, de afastamento de Deus, distanciamento dos propósitos de Deus. Em seguida, uma cidade que se torna altamente idólatra e perversa, conhecida entre os israelitas por práticas sexuais ilícitas, que eram abomináveis diante de Deus. Muito próximo e parecido àquilo que era anunciado acerca de Sodoma e de Gomorra. Não à toa, alguns filhos de Israel, ao se relacionarem com moabitas, esqueceram de Deus. E então
seguiram seus próprios deuses e foram igualmente rejeitados e fulminados por Deus. Mas qual é o contexto? E onde aparece Moabe aqui? Ruth, com toda a sua família, tendo passado por um momento de grande dificuldade em Belém, cidade natal, no meio do seu povo, ouve do seu marido uma proposta. E então, Elimeleque, Noemi e os 2 filhos partem para Moabe em busca de pão, em busca de alimento, em um período de grande escassez. Lá, os 2 filhos, ainda solteiros, se apaixonam por mulheres moabitas e casam-se com elas. Porém, tanto o pai da família, Elimeleque, quanto os 2 filhos morrem. Olha, a situação era desesperadora. No capítulo 1, verso 3, o texto diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Verso 5, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Não é uma questão de viuvez apenas, é uma questão de desamparo. O contexto da época, de uma sociedade totalmente sustentada pelos seus patriarcas, pelos pais de suas casas, o ancestral mais velho ainda vivo dentro de sua residência, dentro de sua família, antes que os filhos saíssem de casa, porque, embora tivessem se casado, não tinham a mãe não tinha mais o pai, então eles eram os provedores dentro de sua residência, mas agora os 2 também morrem. Diante dessa situação, não é apenas que ela tenha ficado viúva, ou tenha perdido seus filhos, mas ela está completamente desamparada. Desamparada ela, junto com as 2 esposas de seus filhos, junto com suas noras. E então, uma decisão difícil a ser tomada. Entre os moabitas, não há como ficar. Eu preciso retornar para minha terra natal. Eu preciso voltar a Belém. Na sequência do texto, mais à frente, é possível notar que há uma terra, e que dali ela pode ter alguma provisão, e há alguma esperança em Belém, coisa que ela não encontra em Moabe. O certo é que quando ela toma a decisão de regressar, Orfa, uma de suas noras, diz: olha, eu não vou, eu vou ficar. Mas o texto que nós lemos juntos, no verso 16 do capítulo 1, diz que Ruth define um firme propósito em seu coração: não me instes para que eu te deixe, nem me obrigue a não seguir você. Para onde você for, eu também irei, e onde você pousar, eu vou pousar ali também. E ela então faz uma declaração, queridos, que é muito bela. Ela se apropria daquilo que era a marca de redenção e de salvação. O teu povo é o meu povo. Interessante, porque quando era sobre partir e pousar, ela disse: para onde você partir, eu também vou partir. Onde você pousar, eu também pousarei. Mas quando ela vai falar sobre o povo e sobre Deus, ela não diz assim: e aquele que é o teu povo também será o meu povo, e aquele que é o teu Deus também será o meu Deus. Não, ela já se apropriou e entendeu tudo aquilo que ela deveria fazer de sua vida. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Eu não posso deixar isso para lá. É para mim melhor estar contigo, seguir os seus passos, pousar onde pousares, porque o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Queridos, o capítulo 2 então, e nós vamos analisar apenas o capítulo 2, mas o texto todo traz uma bela história da nossa redenção. O capítulo 2 especificamente trata do momento crucial, aquele em que 2 mulheres desamparadas, Ruth e Noemi, encontram um meio de salvação, encontram a redenção. Veja comigo, antes de adentrarmos no capítulo 2, porque é uma linda história de amor, então tem todo um drama envolvido aqui. Perceba comigo os versos 20, 21 e 22 do capítulo 1. Olhe na sua Bíblia, deixa ela aberta aí, porque nós vamos passear por esse texto. Verso 20. Porém, ela lhes dizia, quando as mulheres de Belém se reencontraram com Noemi: não me chames Noemi,
chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi era um nome que simbolizava esperança, descanso, alento. Ela diz, eu não vivo isso, pelo contrário, eu me tornei amarga. Por isso o nome Mara, que significa amargor. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso 21, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar para Belém, pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém. E o texto diz, no princípio da cega da cevada. Queridos, o que nós temos aqui são duas mulheres, desesperadas, famintas, sem família, sem herança, sem perspectiva, sem alternativa. Ela aponta que aquilo que ela tem passado é fruto da própria ação de Deus em sua vida. O verso de número 1 ao 7 do capítulo 2 nos dá alguns primeiros apontamentos dessa história. Então entre num filme, ele certamente vence qualquer melodrama hollywoodiano, mas tente entrar numa cena de filme e veja o que o texto diz. Tinha Noemi, olha o texto, olha para sua Bíblia aí, um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Olha aqui para o pastor. Gente, é uma historinha linda. Então, nessa história de amor linda, o primeiro verso, ele é uma preparação. Nós sabemos que tem um homem rico, que pode ser o provedor e o resgatador, e o nome dele no verso de número 1 já está dado a nós, Boaz. Mas isso é para criar o clima do filme. Ruth não sabe disso. É porque como está engatado um para o 2, e a gente já sabe da informação, fica parecendo que está bom, o que mo favorecerá, né, como está no texto, é Boaz. Para a gente é óbvio, mas para Ruth não. Ruth não sabe da existência de Boaz. Ruth não sabe que ele é aquele que pode resgatar tanto a ela quanto sua sogra, Noemi. Embora nós saibamos, perceba que Ruth está vivendo ainda o seu drama. Ela não sabe o que vai encontrar, ela não sabe se alguém a favorecerá, ela não sabe se haverá um resgatador para a situação em que a família se encontra. Mas então, segue o texto, a partir do verso de número 2. Rute, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Gente, quando o filme chega nessa parte, a Larissa olha para mim, geralmente é assim, e eu estou em prantos. Lá em casa quem chora sou eu. É aquela parte que ela olha, ela está assim, até entretida no filme, é quando ela olha, ela fala assim, por que você está chorando? E eu digo, amor, é muito lindo. Lá em casa quem chora sou eu, geralmente é assim. A Larissa gosta dos heróis, da aventura, eu gosto do melodrama, da comédia romântica. Lá em casa é assim. E eu choro muito fácil, então, essa hora, queridos, que de repente o sol parece brilhar mais forte, o cavalo é branco, ele está com muito poder sobre esse cavalo, ele então entra no campo e Ruth se encontra com aquele que nós sabemos pelo verso 1, mas ela ainda não, é o seu resgatador. Verso 4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor, gente, o cara chega abençoando todo mundo, é um príncipe, é o herói, ele chega distribuindo bênção. Ruth não poderia encontrar um cenário melhor, imagine, é como um belo filme, porque é uma linda história sobre a nossa redenção, e então ele chega lindo, abençoando a todos, o Senhor
Imagina ele falando com a voz do reverendo Adail, o Senhor seja convosco. Queridos, é de fato uma história linda. Ruth não espera isso. Lembre-se que pelo verso 2, ela foi ver se de repente ela conseguiria as espigas e alguém que lhe favorecesse. E de repente entra naquele cenário, aquele que pode ser o seu resgatador. Eles então respondem, ao final do verso 4, o Senhor te abençoe. Depois, perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é essa moça? Quem é essa mulher? Com quem ela veio? Com quem ela está? O que ela está fazendo aqui? É alguém que prontamente se interessa por aquela menina, mas se interessa com todo respeito, com todo cuidado. Queridos, nós temos uma mulher que foi destituída de toda a provisão, de todo o cuidado, de todo o amparo. Ela está desesperada, faminta, num campo alheio. Nós podemos nos perder aqui no termo, mas se você prestou atenção, o texto diz que, no verso 3, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. De várias terras, ela vai exatamente na terra daquele que será o seu resgatador. Queridos, não há acaso na vida do crente, não há o acaso te protegendo quando você andar distraído. Não, Deus estará contigo em todo tempo, porque Ele está conosco, e quando Ele quer nos resgatar, Ele nos resgatará. Foi assim que Ele fez conosco, e é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque fomos resgatados pela manifestação do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Meu querido, você não se propôs a isso, não foi você que se empenhou muito para encontrar o Senhor, não, Ele veio ao seu encontro, e parecia apenas uma casualidade, e parecia apenas mais um evento da sua vida, mas o Espírito Santo veio, inundou seu coração, aplicou o amor de Deus em sua vida, o Espírito Santo pelo seu poder trouxe o arrependimento dos pecados, então nós assim confessamos, Senhor, sou teu, eu sou teu filho e tu és o meu Deus. Foi assim com ela, queridos. Essa é a história da nossa vida. Foi assim conosco. O Senhor nos resgatou quando nós não tínhamos a capacidade de correr até Ele, quando nós não tínhamos a beleza que lhe atrairia, quando nós não tínhamos nada a oferecer em troca à sua salvação. Deus procura os destituídos e faz deles a sua própria família. Foi isso que Ele fez conosco, queridos. Foi assim que Ele agiu em nosso favor. E olha que o cenário que Boaz vê não é dos melhores. O verso 6 piora um pouco mais a situação. Olhe na sua Bíblia. Respondeu-lhe o servo, ao dar notícia sobre aquela que ele perguntou. Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Agora olha, pastor, lembra a imagem de Moabe? Lembra da imagem de Moabe que eu disse logo no início, desde o seu início da sua fundação, uma cidade perversa, distante de Deus, idólatra, com mulheres promíscuas, que já haviam causado muito problema para a nação de Israel, inclusive desviando muito dos homens da nação. E então o servo diz, essa que o senhor está perguntando aí, moabita. O caminho é, Boaz deveria reagir com desprezo ou dizer, coisa ruim, não vale para mim, para mim não é o melhor. Queridos, ela não tem as características que se esperava para uma princesa, para o príncipe Boaz, para o grande gentleman, o cavaleiro que vem sobre o seu cavalo, bonito, com sol reluzente. Não é aquilo que se espera. Você não era nem de longe aquilo que Deus merecia, mas se fosse por merecimento, queridos, de verdade, quem iria para o céu? É por graça, é por misericórdia, é por pleno e perfeito amor de Deus. Foi assim que Ele fez nas nossas vidas. Nos encontrou onde estávamos, e com o que tínhamos de melhor, mas também de pior. Assim Ele nos encontrou. A palavra diz, seguindo, no verso 7, que ela se dirige a Ele e diz, verso 7, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça, que era uma cabana onde ela provavelmente repousou um pouco.
ela está aí colhendo as espigas que são deixadas para trás, aquelas que caem no chão e não são colhidas por nós. Ela está aí fazendo aquilo que Moisés dizia que poderia ser feito por aqueles que estão destituídos de posses, por aqueles que são estrangeiros, por aqueles que não têm o que comer. Ela está fazendo isso aí, menos o tempo que ela descansou um pouco, de resto ela ficou colhendo espigas. Então o texto diz dos versos 8 a 10, assim: Disse Boaz a Rute: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces? E fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Queridos, dizer que ela ficará ali, dar a ordem para que os servos dele não toquem, não causem perturbação a ela, e que quando ela tiver sede, ela deve pegar das vasilhas que os seus próprios servos pegam, e deve beber a água que é fornecida aos seus próprios servos, constrange o coração de Rute, porque demonstra cuidado, demonstra zelo, demonstra segurança provida àquela mulher. Deus se importa e Deus cuida de nós, nos livrando do mal, sendo o nosso provedor, sendo aquele que zela pela nossa manutenção e segurança. Provavelmente, queridos, a situação de mulheres que cegavam, que rebuscavam, que pegavam aquilo que era deixado no campo, não era uma situação fácil, porque eram destituídas geralmente de família, de zelo, de cuidado, de segurança. Veja o que diz, nós vamos dar um salto, o verso de número 22. Depois que ela dá a conhecer a sua sogra, Noemi, tudo o que aconteceu, olha a palavra de Noemi e como de fato Rute se encontrava naquele momento inicial em uma situação problemática, difícil para uma mulher. Disse Noemi à sua nora, Rute: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. É perturbador para uma mulher sem família, sem marido e com necessidades, cegar a terra, rebuscar a terra, sozinha. É melhor que você vá com as servas dele. As mulheres todas juntas, pelo menos, vão se proteger. Ele está demonstrando um cuidado. O Senhor do campo viu Rute e, por pura graça, quando ela não tinha nada para oferecer a ele, agiu em sua proteção e em seu cuidado. Não apenas viu e foi indiferente, mas viu e agiu em seu favor. Veja o que dizem os versos 11, 12 e 13. Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. A bênção. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel. E a frase essencial e fundamental no meio dessa história: o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Sobre as asas desse Deus, você buscou proteção, e eis que Ele te atende. Lembre-se do verso que nós lemos juntos, lá no capítulo 1, verso 16, o teu povo, minha sogra, é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Eu não tenho mais outros deuses, o meu coração se transformou, eu dependo completamente deste Deus, e Ele está dizendo da aliança que esse Deus tem para com esse povo. Eu sou também povo da aliança. Essa sua declaração é dizer que o povo, aquele povo é seu povo, e aquele Deus é o seu Deus. No tempo presente, quando não sou nada, tu te importas comigo? Por que isso? O que está acontecendo? Ela não tem explicação. Verso 13, disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva,
não sendo eu, nem ainda como uma das tuas servas. Queridos, se essa é uma linda história da nossa redenção, Ruth, então, é a imagem da nossa vida antes sem Deus, humilhados, necessitados, destituídos de graça, desprovidos do cuidado, do zelo, da segurança, mas agora nos encontramos constrangidos pelo Redentor. Isso não é ruim, apenas é constrangedor pelo reconhecimento que temos da nossa falta de provisão, da nossa necessidade, e que fomos alcançados, quando nem podemos dizer, mas olha, anota tudo que ao final eu pagarei, anota tudo que quando eu receber, eu te restituo. Ela não pode falar nem isso. Quanta ousadia teríamos se nos achegássemos nesse cenário a Deus e disséssemos, mas Deus, diante de tudo que fizestes por mim, proverei algo para restituir-lhe. O que é que você vai fazer para restituir a Deus? Meu irmão, minha irmã, receba a graça, de graça, das mãos do Senhor, porque o único preço que era necessário, Ele fez se cumprir e foi pago na cruz do Calvário, por Cristo Jesus. Ele é o nosso resgatador. Meus queridos, o texto continua, e então chega a hora da ceia, chega a hora da refeição, chega a hora do alimento. Versos de 14 a 17, o texto diz assim: a hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Não está aqui nesse versículo, mas eu complemento. E do que sobejou, ela fez uma boa marmita, lá em casa, por tradição piauiense, nós diríamos uma boa matula, e ela guardou, porque ela lembrou de sua sogra. Isso está bem claro lá no verso 18, olha lá no 18. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Porque a graça se expande, porque o amor que nos alcança avança, porque não pode parar em nós, porque a história de redenção é maior do que apenas a minha vida, porque o projeto de Deus foi um projeto pessoal e coletivo. Ele me salvou, mas não me salvou como um ente único, autossuficiente. Não, Ele nos salvou como seu povo, a mim como parte desse povo que nós somos. Esse amor então avança, se expande e também alcança outros, a misericórdia vai se expandindo através das nossas vidas. Mas olha, nós estamos falando do primeiro encontro dos dois à mesa, o primeiro jantar dos dois, com muita gente em volta, os segadores também estão ali, mas ele chama à mesa, ele serve a ela com o que há de melhor na mesa, ela alimenta, ela se farta e ainda sobra. Você lembra do começo do texto? Nós temos duas mulheres, Noemi e Ruth, desesperadas, famintas, com muita fome, passando necessidade. Mas neste momento, nessa grande cena de filme, que, gente, é muito irreal, parece uma história miraculosa, se fosse um filme de Hollywood. Mas como é a Bíblia, queridos, isso nos atrai, desperta a nossa atenção, faz brilhar os nossos olhos. Os meus olhos, se fosse no filme de Hollywood, também estariam brilhando. Mas faz brilhar os nossos olhos, porque, queridos, é por milagre. No filme, a gente diz, impossível, isso aí é só para fazer a gente ficar assim mesmo. Como dizia meu avô, quando a gente, ainda muito novo, na casa dele, à noite, assistia novela, quase religiosamente, ele começava a reclamar. Não pode, isso é mentira, um negócio desse, como é que ela fez? Ah, não, meu filho. E ele ponderava, é só novela. E depois de dizer é só novela, ele complementava, mas não sei como é que uma coisa dessa pode acontecer. Eu falei, mas você acabou de falar que é só novela, então não está acontecendo no real. Queridos, aqui não é novela, isso aqui não é filme, isso é a história da nossa redenção, por isso é ainda mais surreal, é por milagre.
é por ação, obra miraculosa do nosso Salvador. Ele chama a mesa, ele serve a ela se farta, sobra, ela ainda guarda para uma mulher que passava necessidade, fome, desesperada. Nesse momento, o Senhor da colheita leva a sua própria mesa e ele serve. Foi assim que Deus fez conosco, ao nos chamar para si. Nos convidou à sua mesa. Nós faremos isso hoje à noite. Venha preparado, prepare-se, guarde o seu coração, ore, confesse pecados, reconheça a sua insuficiência, incapacidade de chegar-se até Deus e venha cear hoje à noite com gratidão, com louvor nos lábios. A mesa estará posta, ela é minha, ela é sua. Nós que fomos chamados à mesa pelo resgatador, pelo Redentor. O que ele fez foi isso. Você quer uma prova de que ele fez isso? As 3 parábolas dos perdidos, lá em Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 15, apresenta 3 parábolas sobre os perdidos. A ovelha que estava perdida, a dracma que estava perdida e, por fim, o filho que estava perdido. E o que é que ele faz? O que é que o Redentor, o resgatador faz? Dando a interpretação da parábola, ele pega a ovelha perdida, deixa 99, vai em busca daquela, passa intempéries, dificuldades, é penoso, mas resgata aquela ovelha, e então a toma em seus braços. O que é que a mulher faz com a dracma, a moeda, que está perdida? Ela revira a casa, ela levanta o sofá, ela varre tudo, ela tira os móveis do lugar, ela vai à procura, desesperada, pela moeda que se perdeu, e quando ela encontra, ela chama as vizinhas, ela chama as amigas e dá festa. Meninas, se alegrem comigo, eu achei a minha moedinha preciosa que estava perdida. E o que dizer sobre o filho perdido? Por consequências de suas próprias escolhas. Pai, me dá a herança, eu quero curtir a vida. Pega, vai, termina enxovalhado, humilhado, comendo com os porcos e lembrando dos servos do pai. Senhor, eu vou de volta à casa de meu pai, quem sabe ele me receba como seu servo, eu seja tratado como um dos seus servos, viverei melhor do que a situação que tenho vivido aqui. Se lembra do final da história? De longe, o pai vê o filho regressar. Ele não diz, vai se limpar primeiro, depois você fala comigo, nós vamos ter uma conversa séria aqui. Não, o pai agarra esse menino, dá um cheiro naquele menino fedido, ele se suja com a sujeira do filho, ele entende que ele agarra o filho que veio de longa jornada e desprovido de tudo que podia ter de bom. Ele agarra o seu filho e diz, meus servos, deem um banho nesse menino, coloque a melhor túnica, coloque um anel no seu dedo e sandália nos seus pés, mate o novilho cevado, o mais precioso que nós temos, e vamos dar uma festa. Não é uma história linda da nossa redenção? O evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, nos está remontando a história de Ruth, que é uma história, uma parábola de nossa redenção. Não está dizendo, foi assim que Deus fez conosco, foi assim que ao longo da história Deus mostrou a sua glória, a sua majestade. Queridos, o evangelho não está apenas em Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho não é coisa apenas do Novo Testamento, o evangelho é a Bíblia, o evangelho é a mensagem de redenção, ela começou em Gênesis, e ela se conclui em Apocalipse. Toda a Bíblia é a linda história da nossa redenção. Em Ruth, Deus está dizendo, eu te amei tanto, que depois da minha mesa, e em minha mesa, eu te servi com o que havia de melhor. Por fim, para nós encerrarmos, a transformação. Do pranto à alegria, do choro para a dança, da amargura de Noemi, transformada em Mara por conta própria, o sinal em seu novo nome do amargor, para a satisfação plena, para a restauração plena em Deus. A história mudou. O texto segue, a partir do verso 15, levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas, deixai-a colher e não a censureis. Gavelas eram os montes já prontos de espigas colhidas, deixa ela pegar de lá também. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhem, e não a repreendais.
Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. A quantidade aqui varia entre 13 a 22 quilos. Em um dia. Rapaz, para quem estava pegando só o que sobrava, em torno de 20 quilos aqui de colheita para aquela menina. Gente, era a colheita de uma menina por mês. E ela pegou tudo num dia. E o texto segue. Tomou e veio à cidade. E viu sua sogra, o que havia apanhado. Gente, uma quantidade enorme. Noemi deve ter arregalado o olho e falado, meu Deus, mas como você trouxe tudo isso? De onde você tirou isso? Veja a surpresa dela. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. 19. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde é que aconteceu isso aí? É surpreso. Ela está surpresa, queridos, porque é surpreendente. Onde trabalhaste? Bendito aquele que te acolheu favoravelmente. E então, o verso de número 1 vem novamente à tona. E então, o texto segue. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, tadã! Imagina, queridos, é uma linda história da nossa redenção. O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. O mundo para, dá aquela pausa dramática, e então a palavra de Noemi no verso 20 é, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem, Ruth, você não sabe, é nosso parente, chegado, e ele é um dentre os nossos resgatadores. Aquela mulher que antes dizia, Noemi, esperança, contentamento, não, Mara, amargor, quando vê a nora chegando, com aquela quantidade de coisas, e quando ela ouve a notícia, de que aquilo foi pego, cegado, colhido, da terra de Boaz, o sorriso se abre em seus lábios, o coração começa a pulsar mais forte, então ela diz, Ruth, você não tem noção, menina, ou, você não tem ideia, esse Boaz, que bom, glória a Deus, ele continua sendo bondoso e benevolente, mas a melhor notícia é outra, é nosso brother, eu diria se fosse no culto de jovens, perdão, é chegado, ele é amigo da família, ele é muito próximo, tão próximo, que ele é um dos nossos resgatadores. Ela não caiu por acaso na terra de Boaz, ela não fez algo para estar na terra de Boaz, ela não sabia quem era Boaz. Mas o Senhor, Deus de toda provisão, encaminhou Ruth à terra de Boaz. Abriu os olhos de Boaz e fez com que ele chegasse em sua terra naquele dia. Abriu os olhos de Boaz para que visse algo em Ruth, para que agisse em seu favor e para que fosse naquele momento o seu provedor. Deus age em toda a história, queridos. Não há acaso na história de Deus. Aquilo que Deus determina irá acontecer. Aquilo que Deus quer que se passe em sua vida, vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa para você. As provas, as lutas, as dificuldades não são boas quando nós estamos passando por elas. Mas se nós não perdermos de vista aquilo que no final há de acontecer, que Deus está conosco em todo o tempo e no final, que é o melhor para nós, nós viveremos em meio à luta com muita esperança. Não precisa começar a dizer, meu nome é amargor, meu nome é frustração, e minha vida é decepção, as lágrimas não param de escorrer dos meus olhos. É claro que isso pode acontecer num momento de dor, é claro que nós podemos ter esse sentimento, mas o que tem que prevalecer em nossas vidas é um crescimento constante da certeza, da firmeza de que Ele sempre está conosco. Vem a luta, vem a dor, você é tomado por ela, você chora, dá desânimo, e então você lembra do resgatador. Então você lembra que tem alternativa. Então você lembra que Ele disse que sempre estaria conosco. E então você lembra que Ele vai estar conosco de fato sempre. E que no final das contas, Ele sempre vai nos guiar. Ele vai nos conduzir para a sua presença.
Vai dar certo no final, queridos, vai ter que dar certo, porque foi Ele que disse que seria assim. Ele cobre os destituídos com a sua graça. Ele tem o poder de transformar tudo em júbilo, em festa, em alegria. No momento de maior dor e agonia pregado na cruz, quando um daqueles malfeitores estão do seu lado, dizem, zombando dele, você não é Deus, desce daí. Agora não vai sozinho não, hein? Leva a gente também. O cara está pregado na cruz, sofrendo, apanhou, não só ele, Jesus, mas os dois malfeitores. O cara ainda acha tempo de enxovalhar Jesus. Desce daí. Agora vai sozinho não, hein? Leva a gente também. Está dizendo que é Deus? O outro vira e diz, rapaz, se cale. A gente está aqui porque a gente merece. Ele não fez nada, Senhor. Se for possível, não sei, só se lembre de mim. A resposta é transformar aquele momento de extrema dor, de frustração, de perda, em júbilo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou no meu reino. Por pouco eu não vejo a hora de morrer. Eu quero que passe rápido, porque tudo que eu anseio, tudo que eu quero é estar contigo. O Senhor é especialista em transformar o caos que vem sobre nós em júbilo, em festa, em alegria. Boaz era um resgatador. Ao ler a continuação, se você não leu ainda hoje, você vai ler o restante dos capítulos 3 e 4 também, mas aparece um primeiro resgatador, e quando ele vê que terá que se comprometer com Ruth, ele abre mão. Então Boaz assume essa função. Ao ler a continuação do livro, você verá então como Deus vai revelando a sua linda história de redenção através da vida de Boaz e manifestando a sua graça como fez na vida de Ruth. Ele quis pagar o preço, porque havia um preço a ser pago. A conclusão, queridos, diante de tudo isso, nós temos duas possibilidades. Duas possibilidades diante dessa linda história de redenção. Se você ainda não teve encontro com o resgatador, então hoje é o dia. Você precisa se entregar a Ele. Você precisa se lançar aos cuidados dEle, reconhecendo que você não tem nada para oferecer-lhe, mas que Ele tem todo amor, toda a graça, todo o cuidado para te dar e tomar-lhe em seus braços, colocar-lhe em sua mesa e transformar a sua vida. Então hoje é dia de salvação. Se você ouve essa mensagem, se você ouve o Evangelho em Ruth, e ele diz a você, a sua vida está como a de Ruth e como a de Noemi, e Deus quer transformar o seu pranto em festa, em júbilo e em dança, então não resista. Abra o seu coração e diga, Senhor, eu preciso, eu quero, inunde a minha vida, transforme o meu ser, deixe Ele conduzir a sua vida, se entregue ao Redentor. Ele deve ser, Ele precisa ser o seu Salvador, o seu resgatador. Mas em segundo lugar, a segunda possibilidade, se você foi já alcançado por essa linda história de redenção, então é hora de propagar o Redentor. Falar sobre Ele, anunciar as boas novas de salvação, anunciar sem cessar o Evangelho e dizer a vida, a esperança, a salvação, a redenção em Cristo Jesus. Ele vem ao nosso encontro quando nós estamos destituídos, desprovidos de tudo, nos transforma em sua família. Sim, Ele vem sobre as nossas vidas e cuida de nós, nos livrando de todo mal. Sim, o Senhor da colheita nos chama à sua mesa e nos dá de si mesmo, das suas próprias mãos, até sobrar. Sim, em abundância. Por fim, você deve viver para proclamar esse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para o resgate de todo aquele que crer em Cristo Jesus. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Evangelho, relatado no livro de Ruth, nos mostra a esperança, a salvação e a redenção. Somos teus.
fomos comprados na cruz do Calvário. Nessa bela parábola da redenção, nós podemos concluir: Senhor, não tínhamos nada, o Senhor nos deu tudo e transformou as nossas vidas. Aqueles, Senhor, eu oro a Ti, que foram impactados por essa mensagem do Evangelho, que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, gere transformação e salvação. Aqueles, ó Deus, que já foram impactados pela mensagem do Evangelho e pertencem a Ti, que haja vigor, ânimo para a proclamação dessa mensagem de salvação, porque nós somos alcançados e constrangidos por essa salvação que temos em Ti, devemos viver para anunciar essa linda história da nossa redenção em Cristo Jesus. Amém.